Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do nosso encontro, onde vamos juntos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecer ao nosso Mestre e Senhor, que é Jesus, pelas bênçãos, pela oportunidade. Mãe Santíssima, na voz da nossa irmã belíssima, que nos acolhe, nos assiste em nossas dores, em nossas aflições, nossas angústias. Aos benfeitores dessa casa, espirituais, que regem os destinos dessa casa, em nome de Jesus. Aos amigos aqui encarnados, sempre pelo carinho, pelo abraço. Obrigado pelas palavras. Que possa ser uma noite proveitosa, uma vez que vamos falar, acima de tudo, do Evangelho do Cristo. O nosso tema da noite, que nosso irmão Carlos falou para nós, está no Evangelho. E nós vamos sempre pedir licença aos irmãos, porque nós vamos sempre mostrar o livro, destacar a importância de nós termos a oportunidade de estudar os livros, consultá-los, porque alguns deles vão fazer alguns apontamentos. E os irmãos depois podem ler na íntegra o conteúdo todo. Mas o nosso assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, item 8, a mensagem de Lázaro. Nós vamos destacar alguns apontamentos para então entendermos a necessidade da obediência e da resignação, como alavanca de progresso, como estímulo para podermos avançar, não só intelectualmente, mas principalmente moralmente. Mas antes de falarmos, vamos lembrar de que quem teve entre nós e manifestou de forma fiel e leal a obediência e a resignação foi Jesus. Isso está narrado pelo apóstolo João, através de suas próprias palavras, onde ele diz para nós, João capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus deixa bem claro de que, ao estar conosco, ele não estava cumprindo a sua vontade, não estava fazendo o que ele queria e como queria, mas estava obedecendo à vontade divina. E nós sabemos que, muitas vezes, nós também ouvimos as suas palavras e dizendo, vim dar cumprimento à vontade de meu Pai. Então, ele representa para nós o modelo e o guia. Portanto, é ele o exemplo de resignação, de obediência às leis divinas, na qual nós devemos também obedecer e seguir. Lázaro, então, destaca para nós alguns pontos para que possamos refletir se nós realmente somos obedientes à lei divina, às orientações, aos conselhos que ele nos deixou há tanto tempo. E aqueles que vieram posteriormente no desenvolvimento das obras do Evangelho, como Emmanuel, André Luiz, tantos benfeitores, João de Ângeles, e assim por diante. Então, Lázaro fala para nós, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Portanto, obediência e resignação são virtudes. Se nós não ainda temos, vamos ter que adquiri-las, mesmo que a preço de sacrifício. E elas são ativas porque nos movimentam, nos colocam para frente, nos fazem avançar. E elas são companheiras de duas outras virtudes. Doçura, A doçura é aquela brandura no trato. Por isso o capítulo Bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos. E ele continua. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Portanto, ele está chamando atenção para nós, falando do raciocínio e também do sentimento. Então, ao mesmo tempo, temos que conjugar o raciocínio e o sentimento para entender por que obedecer e por que se resignar. E onde isso vai nos levar? E mais à frente nós vamos então entender uma mensagem de Emmanuel sobre isso. Ele coloca para nós aqui, o pusilânime, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Eu não sei quanto aos irmãos, mas vou falar por mim pessoalmente, eu compreendi depois de estudar e de muito refletir, por que eu não sou obediente nem resignado. Porque nós ainda guardamos ainda uma certa fragilidade em relação ao Evangelho. Nós não temos um compromisso de firmeza e constância com o Evangelho. E principalmente nós não somos obedientes porque nos falta principalmente aquilo que nós não temos ainda, que é a humildade, que é a renúncia, que é a caridade. Porque ele diz que a pessoa orgulhosa e egoísta não é obediente. Não posso dizer pelos irmãos, pelas irmãs, mas eu entendi porque eu não sou ainda. Porque se nós temos no coração ainda o egoísmo e o orgulho, nós não obedecemos à lei.
Nós sempre queremos fazer do nosso modo, do nosso jeito. E aí então surge para nós os grandes empecilhos e problemas na qual nós vamos trazendo sucessivas existências. Então, por aqui já entendemos a nossa dificuldade. E olha, quando falamos de orgulho, é tão sério esse vício, que nós tratamos ele com total carinho, com total ternura. Né? Nós estamos falando, nós regamos, bajulamos, com tanta volúpia, que ele só se desenvolve e só cresce. E aí está a causa de tantos males. No Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec se interessou em perguntar aos benfeitores, na lei do progresso, terceira parte, as leis morais, qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é a mesma que Lázaro colocou para nós aqui: o orgulho e o egoísmo. Aí ele diz, fala do progresso moral, que é o que nos interessa de forma mais intensa e mais urgente. Então é necessário que nós venhamos a combater, na verdade, esse orgulho, esse egoísmo, que deita raízes profundas em nossa alma já faz muitos séculos, não é de agora. Mas o Evangelho também não é desconhecido de nós. O que nos falta, então, ele falou que a questão de ser pusilânime. São muito fracos, temerosos, até covardes em assumir um compromisso de renovação. Mas uma renovação definitiva, real. E não é essa que o mundo coloca para nós. Então aqui fica para nós o compromisso. No próprio Evangelho, fazendo apenas um parêntese, nós temos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, uma mensagem que trata do orgulho e do egoísmo. Justamente duas mensagens, um de Lacordaire e um de Adolfo Bispo de Argel. E é esse Adolfo Bispo de Argel que fala para nós uma coisa importante para lembrar por que esse orgulho, nós temos que ter uma atenção muito grande com ele, o egoísmo. E ele fala para nós assim: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males, aplicáveis, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiseres perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. É o que geralmente nós fazemos. Então ele deixa bem claro, reforçando, de que o nosso maior mal está no orgulho. É preciso destruí-lo, eliminá-lo de todas as formas. Do contrário, nós não teremos paz, não teremos sossego e avançaremos muito pouco. Aliás, uma existência tão proveitosa para todos nós. Porque nunca tivemos tanto recurso e oportunidades como agora. Basta verificarmos numa análise rápida onde nós renascemos. No contexto social que nós vivemos. Nós tivemos Chico aqui, Gerão Mendonça aqui, pertinho, né? Eu, doutor Luiz Barçanufo, em Sacramento. Então, nós estamos num contexto do Triângulo Mineiro onde tudo é muito favorável. Não nos falta condições e acesso ao Evangelho do Cristo, a conhecer as obras que desenvolvem o seu pensamento. Então, imagine nós retornarmos à vida espiritual e dizer o que para os nossos benfeitores? Não deu. Não tive tempo. Tinha tantos compromissos. Então, é muito preocupante que nós ainda deixemos passar tão grandiosa oportunidade. Mas ainda dá tempo. E aí, então, Lázaro vai continuar para nós, destacando a importância justamente do capítulo. E ele diz para nós: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude nos salva, o vício nos leva à perdição. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Pode perceber, nós estamos tão avançados intelectualmente, a cada dia ficamos espantados com o avanço tecnológico em todas as áreas. Basta nós vermos a inteligência artificial atualmente, o que tem feito aí. Quem trabalha na tecnologia deve saber o que ela proporciona e faz. Então, mas ele fala que é um vício, porque estamos nos perdendo justamente nesse progresso intelectual, onde tomamos muito do nosso tempo e nem sempre aproveitamos devidamente a grande oportunidade que ele nos dá justamente de alcançar os degraus e as escadas do progresso moral. E aí então ele passa a ser um vício, porque estamos nos perdendo. Basta vermos quanto tempo diário nós perdemos com redes sociais, ou mesmo com as questões da tecnologia. Nosso tempo vai sendo consumido, vai sendo drenado, e toda nossa energia então fica por aí mesmo. E aí quando nós temos um tempo para ler e estudar, estamos cansados, e às vezes até entediados. Mas ele fala para nós que esse é o nosso vício, né? Desculpe, a virtude. Mas transformou-se em vício porque nós não sabemos lidar justamente com o progresso. Nós não sabemos dar uma direção segura para essa virtude.
mas poderemos dar a elas a devida direção. Se nós colocarmos ao lado dela o Evangelho do Cristo, que vai dar uma direção segura, vai demonstrar para nós uma direção segura do que temos que fazer. Já o vício é a indiferença moral. Nós estamos muito distantes do Evangelho. Essa indiferença moral é para conosco mesmo, não é só em relação ao nosso próximo, mas principalmente conosco, porque na existência, o principal fator e a preocupação maior é o nosso progresso moral. Nós não podemos oferecer algo que nós não temos ao nosso próximo, até o contexto social, ao bem comum. É preciso primeiro adquirir, para depois oferecer. E eu sempre cito um exemplo muito simples. Alguém de nós aqui se aventuraria a ensinar matemática sem saber? É simples, é lógico que não. Então, nós também não podemos dar como exemplo ou fazer alguma coisa se nós não temos em nós. É preciso, então, criar em nós, fomentar em nós, fermentar em nós, para que isso possa crescer e se desenvolver. Então, daí passemos, então, a orientar, a ensinar outros destinos, outras vidas. E essa diferença moral é tão severa, tão grande para nós, que nós destacamos também aqui, no capítulo 3 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não sabe o que é a vossa mão direita, quando vamos estudar, a partir do item 11, a beneficência. Temos várias instruções dos Espíritos, mas uma delas, que é o item 12, nós destacamos uma parte que é de São Vicente de Paulo. Porque se ele falou para nós que o nosso vício é justamente a indiferença moral, então ele vai destacar aqui onde é que está o nosso problema. E aí então, eu vou pedir licença mais uma vez para ler aquilo que São Vicente de Paulo fala para nós. Não vos disse Jesus tudo que concerne as virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas palavras divinas? O coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, este livro, consideram um repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais a esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Ou seja, ele está nos alertando que nós estamos desprezando. Desprezar é deixar de lado, é esquecer. Ou consultar quando nos convém. Então, todos os nossos males provêm porque deixamos esse código admirável no esquecimento. E nós, espíritas, temos um problema sério, porque não nos falta convite, apelos, para que possamos conhecer esse Evangelho. Essa casa tem grupos de estudo, em dias e horários, que são divulgados aqui. Bem sei que todos os irmãos e irmãs têm compromisso, como todos nós temos. São os haveres com o trabalho, com a família, com os filhos, com o próprio crescimento até pessoal, profissional, mas nós não podemos deixar passar a oportunidade de um dia de 24 horas, e eu gosto muito de matemática, né? Não sou professor, mas sou professor de biologia, mas gosto muito de matemática, porque ela traz justamente a razão isso. E eu fiz um cálculo recente, que eu trabalho muito com jovens, trabalhei muito tempo com mocidade, então os jovens têm muita dificuldade para estudar, muito desinteresse com a leitura, porque nós espíritas lemos muito pouco. Alguns dizem assim, nunca se leu tanto, concordo, porque o acesso à informação está muito grande, mas não lemos aquilo que é o mais interessante, que é o mais oportuno. Como diz o apóstolo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Eu leio tantas coisas, mas nem tudo me edifica. Às vezes também perturba mais. Então eu chamei os jovens e falei, vamos fazer uma continha semanal para a gente começar a entender um pouco se nós somos bons ou maus administradores do nosso tempo. Então a semana tem 168 horas, que corresponde a 10.080 minutos. Multipliquemos isso por um mês, por um ano, por 12 e assim vamos. E ficamos imaginando quanto tempo desperdiçamos com coisas inúteis, fúteis, vazias, ilusões. Nada contra o lazer, o refazimento, o descanso, muitas vezes com os streamers, com as séries, mas é complicado, porque cada série hoje tem 12 temporadas. Quem é que dá conta disso, meus irmãos? E aí, nós vamos citar agora mesmo aqui, quando convidamos para ler um livro, alguém fala, nossa, mas esse livro é grosso, hein? Quantas páginas tem? Muito difícil. E no mundo comum, às vezes alguém, um amigo de trabalho, uma pessoa, nos procura conversando conosco e diz, você tem alguma crença, alguma religião? Eu falo, sou espírita. Mas qual de nós aqui conhece a doutrina espírita? Conhece os alicerces, os fundamentos da doutrina espírita, que são 5 livros do Pentateuco kardeciano. Para depois, então, introduzir simultaneamente o estudo da revista espírita, das obras de Emmanuel da Luiz. Então, nós ficamos pensando que nós temos que aproveitar melhor esse tempo, porque essa indiferença moral é um agravante para nós na vida espiritual.
Essa indiferença com o Evangelho do Cristo, com conhecê-lo, meditar, refletir, viver, é algo muito sério. Que, aliás, é citado por Alcione no livro Renúncia. Há quantos séculos nós estamos adiando esse encontro com o Evangelho de Jesus? Para conhecer, meditar, sentir e viver o seu Evangelho. Já faz muito tempo. E daí, então, São Vicente de Paulo dizendo para nós, todos os nossos problemas provêm desse abandono voluntário. O que é uma coisa voluntária? Porque eu quis fazer. Porque, meus irmãos, há duas formas de ignorância. Uma é quando a pessoa ignora, ela desconhece aquilo. Outra é quando a pessoa quer ignorar. Aí é complicadíssimo. Nós não somos mais ignorantes no sentido de desconhecer, porque estamos aqui. Já participamos da casa espírita de alguns momentos do Evangelho. Mas ignorar porque quer, aí é muito complicado. E tudo isso na lei divina é contado. Porque se a bondade divina é compaixão e misericórdia, também é justiça. Porque o Mestre nos alertou sobre isso. Então, apenas para recordar a importância de nós não esquecermos desse compromisso com relação ao Evangelho. E aí, então, nós vamos lembrar de que Lázaro também vai chamar a atenção para nós no outro ponto importante, dizendo para nós: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Mas não só o progresso intelectual, que ele cita para nós, que é a virtude do nosso século, mas um progresso intelectual que nos conduz a compreender, usar o raciocínio para desenvolver o progresso moral. Porque Kardec responde à questão 785 justamente isso. A partir do conhecimento da distinção entre o bem e o mal, é que nós vamos então se aproximar do progresso moral. Ele vai nos conduzir ao progresso moral, esse progresso intelectual. Mas nós não queremos nem ler, nem conhecer, nem meditar. Quem dirá nós vivermos? Então esse é o apelo que os benfeitores nos fazem constantemente. E aí então, ele continua para nós. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Olha, porque segundo a Igreja Católica Romana, nós conhecemos aí que um dos 7 pecados capitais é a preguiça também. A preguiça é terrível. É quando nós nos acomodamos a uma vida muito pequena ainda. Tá bom desse jeito mesmo. Vou levando. Muitos irmãos nos procuram assim. Ah, mas eu fiquei sabendo que tem uma tal de reencarnação. Não dá para deixar para depois, não? Aí é complicado. Isso uma vez o irmão me disse, um diálogo fraterno. Eu falei, meu irmão, se você soubesse as consequências de uma negligência, de uma indiferença para com o Evangelho, segundo o Espírito Erasto fala para nós, melhor não ter conhecido. Porque depois que conheceu, já está registrado. Nós tivemos acesso ao Evangelho do Cristo. Então, ai do espírito preguiçoso. Ai daquele que cerra o seu entendimento. E aí então nós vamos recordar do apóstolo Paulo. E nós sempre recomendamos, nós temos uma coleção chamada Evangelho por Emmanuel. Essa casa tem à disposição na biblioteca, mas eu recomendo que comprem. Isso aqui é um acervo assim, fabuloso, é inestimável esse tesouro. Aqui nós temos todos os comentários das cartas de Paulo feitos por Emmanuel. Temos todos os apóstolos, João, Mateus, Marcos, todos eles. Está tudo anotado para nós. Quem quiser consultar e desejar, está lá. Temos o Apocalipse, as cartas universais e temos Atos dos Apóstolos. Essa coleção é um presente para nós. Quem tiver isso aqui não precisa ter mais nada. Tem tudo que vocês quiserem, está aqui. E aqui então, Paulo escreveu aos Romanos falando para nós, já que ele fala para a gente não cerrar o nosso entendimento. Então o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, em algumas traduções, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade e perfeita de Deus. Ou seja, nós temos que mudar o nosso entendimento, renovar, transformar o entendimento, a mente. Para isso, o estudo é fundamental. Então não podemos nos conformar com esse mundo, do jeito que ele está, como ele está. Então não podemos aceitar. É preciso renovar o entendimento, mudar a forma de pensar, de sentir, de falar e de ver o mundo. E então nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que segundo Emmanuel é a nosso respeito. Experimentar, nós temos que querer. Nós temos que querer saber disso. Como nós vamos experimentar a agradável, boa e perfeita vontade de Deus se eu não conheço? E aí então é preciso muito cuidado.
Porque nós vemos uma época, quando nós falamos aqui, que ele fala, transformar pela renovação do vosso entendimento, e não vos conformeis. Eu gosto muito dessa citação, porque é uma mensagem, e eu vou ler só alguns pedaços, os irmãos podem constar, está no livro Palavras de Vida Eterna. Todos os livros têm na biblioteca. É a lição 131. E aí, Emmanuel tem aqui, é um tratado para nós, e ele faz um questionamento muito oportuno, porque diz respeito a essa conformação. Chama diante do conformismo. É justamente com base nessa fala do apóstolo Paulo, do capítulo 12, versículo 2 aos Romanos. E ele fala assim, a conformação e conformismo. Nós somos conformistas ou conformados? Vamos ver? Conformismo é o sistema de ajustar-se a alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às dificuldades da vida. Então a gente se adequa às circunstâncias da vida ou a gente submete de forma voluntária e serena a essas dificuldades. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e os conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Quem é fiel é obediente. Os conformados. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Parece com a gente, né? Tudo a ver, né? Os conformistas confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam em desacatar os seus ensinamentos, quando lhes convém. Eu respeito, mas olha, mas agora me interessa, né? Está no meu conforto. Cuidado. Dizem que Jesus é a única estrada para a geração do mundo. No entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreça o interesse individual. Então ele coloca Jesus, mas na hora de executar não é com Cristo. Adotam exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Dentro da casa espírita, nós somos irrepreensíveis. Mas quando eu vou lidar com o meu próximo, aí a conduta é bem diferente. Aqui, pessoalmente, gosto muito. Distinguem-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas, e andam em casa destemperados e agressivos, à maneira de frascões pensantes. Ou seja, fora de casa nós somos um poço de gentileza, de educação, de bondade, mas dentro de casa o bicho pega, né, Gisele? Nós somos um pouco assim, né? Então ele fala que é preciso nós termos paciência com os enganos do mundo sem nos acomodarmos. Mas destaca uma coisa importante. É preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Somente sermos leais, fiéis aos princípios, é que renovaremos o nosso entendimento. E ele fala para nós que isso é orientação básica. Não é nada demais, é o essencial. Falando de essencial, eu também consultei, e na biblioteca tem um livro também. Achei que não tinha. É o último livro de Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, chamou Essencial. Esse livro é belo. E é interessante que ao estudar, a gente encontra uma coerência entre os benfeitores superiores. Todos os benfeitores têm a mesma linguagem, eles têm a mesma essência quando se trata do Evangelho. E aqui no prefácio, que tem o título do livro, João de Ange, que vai prefaciar o livro, de Amélia Rodrigues, diz assim para nós: todo o seu evangelho é, pois, um vigoroso convite à obediência às regras universais, mediante a prática do bem, a básica. Então, todo o evangelho é um convite a obedecer às regras universais. E nós ainda continuamos desobedientes. E quando se fala em desobediência, ou renovar o entendimento e não se conformar com o mundo, nós vamos reportar ao Livro dos Espíritos uma questão que nós falamos muito, que é a questão 614, lei divina ou natural. Porque nós temos um hábito de confundir o que é natural, o que é normal com o que é natural. O mundo impõe para nós regras e normas que parecem que são normais, mas na lei divina não é. Na questão 614, Kardec perguntou aos benfeitores: o que se deve entender por lei natural? E aí os benfeitores responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica que ele deve fazer o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando ela se afasta. A lei é clara.
Ela me diz, você pode fazer isso, você não pode fazer mais isso. Mas eu insisto em fazer. Então aí eu entro num processo de infringir a lei divina. E aí eu caio no mal. Porque obedecer à lei é viver o bem, que é tratado a partir da questão 632, o bem e o mal. Então, nós estamos infringindo essa lei, e aí surge a desobediência, e daí surgem os problemas. É o que nós estamos hoje, né, percebendo para todos nós. E aí então, nós vamos destacar então, que o benfeitor fala para nós justamente isso. É preciso renovar o entendimento. Ai dele, ai do espírito preguiçoso e daquele que segue o entendimento. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. O que nós queremos, meus irmãos e minhas irmãs? Queremos fazer hoje ou deixar para amanhã? Podemos transferir no tempo, podemos adiar. O livre-arbítrio é um direito natural, de escolher, de fazer ou deixar de fazer. Mas está falando, cedo ou tarde terá de ser vencido. E aí então nós vamos recorrer, mais uma vez, à literatura, para lembrar justamente de alguns irmãos que trouxeram para nós as suas histórias. E vamos destacar aqui Paulo Esteban, uma das obras-primas dos romances de Emmanuel. Aqui também tem um livro. E eu digo muito, o Silvio já ouviu certa vez em nossa casa, eu falo sempre que eu vou em qualquer casa. Quem não leu, não viveu. Um espírito passa uma existência, sem ler Paulo Esteban, ele não viveu ainda. Ele não despertou para a vida. Porque é uma obra magnífica. E aqui nós temos a história, são 10 capítulos na primeira parte, 10 na segunda parte. E na segunda parte, capítulo 10, no caminho de Damasco, nós temos aquele momento que todos nós já ouvimos, alguém falou, ouvimos uma palestra, ou alguém citou aqui. Então, ele tem um encontro com Cristo, né? Ele cai do animal ali, perde a visão, e aí então ele ouve a fala que nós já conhecemos: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então faz a pergunta: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. E aí então, agora Emmanuel vai descrever qual foi a postura de Saulo, que ainda não era Paulo. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Ele era muito orgulhoso. E toda pessoa orgulhosa é inflexível. Ela é dura, ela é áspera, é difícil de lidar. Agora ele reconheceu que era o Senhor da vida. E aí ele descreve aqui que ele percebeu que todos os companheiros do caminho estavam certos. Ele era um que estava errado. Mas aí então, Jesus dizendo para ele, depois de alguns momentos, para não recalcitrar com os aguilhões. E ele então agora faz a sua profissão de obediência, com a pergunta que nós também já conhecemos o que ele fez. Senhor, que quereis que eu faça? Fez a pergunta. O que quereis? Agora ele está colocando a condição de obediência, de obedecer. Se eu contar o livro todo, não tem graça, então vai ter que ler para saber se obedeceu ou não. Para compreender o que é a obediência e onde ela pode nos levar, quando nós acatamos com sinceridade. Mas, e eu sempre digo isso, quando eu falo sinceridade, é porque alguns irmãos muitas vezes dizem assim, mas espera aí, você está falando, dá a impressão de que eu tenho que ser perfeito. Não. No capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, nós temos uma citação que é muito conhecida entre nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Nós estamos nos esforçando realmente para domar? Porque daí vai nascer para nós justamente esse processo de renovação do entendimento. Então é preciso dar os primeiros passos nessa direção. E nós somos muito frágeis, concordo, muito vulneráveis. Emmanuel fala para nós que contra nossos anseios de procurar a luz, temos um passado imenso de sombras, milênios. Mas quando nós damos um passo na direção do Cristo, ele dá 1000 na nossa direção. Porque o Mestre tem muito mais recursos que nós. Ele sente nossa disposição, nosso interesse sincero. Então ele provê aquilo que nós precisamos. Então vale a pena, nós saímos desse processo nosso, né, de orgulho, que nos amarra, nos encarcera uma vida tão pequena, para avançarmos um pouco mais, um tanto mais, o que der. Porque muitas vezes o irmão que nos procura fala, mas eu estou com 70 anos. Eu falo, mas você não sabe quando você retorna à vida espiritual? Se for daqui mais 20, dá um tempão ainda. E quem tem 20 aqui? Tem muita gente jovem aqui hoje. Mas é preciso dar o primeiro passo. O movimento tem que ser nosso, nessa direção, na direção
de Jesus, destacando essa questão para nós. Mas nós temos um outro livro também que fala justamente daquele que não aceitou, não quis obedecer. Também outra obra-prima, que quem não leu também não viveu há 2000 anos, que também faz parte dos romances de Emmanuel. Quantas vezes aqui já ouvimos irmãos falar de Emmanuel? Chico era um médium, o benfeitor Emmanuel, mas quem foi esse benfeitor? Como ele era? Como ele se construiu? Como ele se renovou? Como ele renovou o seu entendimento? Como ele se transformou? Como ele deixou de acatar o que era normal para aceitar o que era natural, o que é a lei divina? E aqui ele vai contar, é uma confissão de culpa, mas ele conta. Mas ele teve um momento com Cristo. Era a primeira parte, tem 8 capítulos, é o capítulo 5, chama o Messias de Nazaré. Eu destaquei um pedacinho, porque tive a oportunidade de fazer o estudo desse capítulo, no nosso estudo nosso. E é justamente quando ele então vai procurar o Cristo, né, a pedido de sua esposa, Lívia, porque ele era muito, né, não aceitava outras crenças, outros deuses, né, ele tinha outros deuses, então ele vai ao encontro. E ele fica lá esperando ver se escurece, porque não queria encontrar ele, um senador do Império Romano, né, tinha todas as honras, as glórias, os poderes, né, mas de repente ele se depara com Cristo. E aqui tem uma descrição linda que vale a pena ser lida, porque ele descreve Jesus, ainda moço, né, como é que ele era. Mas aí então passa por sua cabeça aquele tormento todo. Ele sente uma aflição muito grande, porque a filha está muito doente. A sua filha Flávia estava com lepra. Naquele tempo não tinha cura, né? Era a morte na certa. Mas então ele vai. Mas naquele momento em que ele está ali, mentalmente interrogando, Jesus diz para ele assim: sim, não venha buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem caminhar ao regaço de meu Pai. Se nós estamos adotando a mesma postura de Públio Lentulus, com certeza nós vamos ter muito séculos de sofrimento. Porque ele disse a ele, né, que só os séculos de sofrimento vão trazer o regaço de meu Pai. Então, se nós ainda estamos acariciando, né, adornando, né, o orgulho e não queremos deixar de lado ou refletir se vale a pena ainda optar por esse vício, nós vamos ter muitos problemas nas futuras existências, porque é ele que nos impede de avançar. O orgulho é nossa cegueira espiritual, nossa catarata espiritual, como diz Emmanuel. Ele que nos impede, então, de enxergar o que tem de bom, segundo a mensagem, né, do apóstolo Paulo, aquilo que é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Com orgulho nós não vamos experimentar, porque nós não temos o oposto que nos levaria a experimentar isso, que quando nós estamos as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança qual é? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, os humildes. Numa palestra de um irmão nosso, Arthur Valadares, que está na internet, ele fez aqui, no Jornal de Humildade, chama A Chave da Vida. E essa é a chave da vida, é a humildade, porque é o oposto do orgulho, anula esse vício, né, tão enraizado em nossa alma, no nosso espírito, e aí nos dá condições um pouquinho de abrir as outras bem-aventuranças e assim por diante. Então vale a pena nós lermos para entendermos o que aconteceu com ele, porque ele arrastou muito sofrimento. O orgulho não nos leva a nada, nada de bom, pelo contrário, nos tira as melhores possibilidades que a bondade divina coloca no nosso espaço, na nossa vida. É justamente aí que nós nos perdemos. Nós vamos destacar agora justamente a essência do nosso estudo. Está aqui. Livro Pão Nosso, lição 16. Emmanuel tem uma lição e é uma pergunta, justamente, ele destaca, sempre que ele tira o título, ele tira da lição, sempre. A lição chama A Quem Obedeces? Então Lázaro falou da obediência e expiação. Então Emmanuel vai perguntar para nós na lição 16, a quem obedeces? E aí, então vamos destacar os pontos fundamentais dessa lição. E ele vai destacar essa pergunta numa citação do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Está aqui também. E diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, falando de Jesus. E aí Emmanuel coloca para nós: toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir as próprias submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, a um impulso baixos da natureza,
resistindo ao serviço de autoelevação. O orgulho cria essa resistência de autoelevação. Nos coloca nos impulsos mais baixos da natureza. Então nós não compreendemos aquilo que nos aguarda, a essência do que é bom em relação à vida e às oportunidades. E aí ele vai destacar: quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. A obediência me salvaria. E essa palavra salvação tem um significado: me livrar dos perigos, das quedas, das ilusões. Então, a obediência me salvaria, mas eu prefiro o orgulho que me escraviza e me condena. Aí fica muito difícil. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. É preciso estar atento. Como nós estamos agindo, fazendo, pensando, sentindo, falando? E aí então ele faz a pergunta: a quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? O que nós fazemos? Está perguntando. Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? Nós acatamos primeiro as opiniões do mundo, das pessoas. Nada contra aos filósofos, aos teólogos. Há muitas pessoas respeitáveis, mas muitas vezes nos envolvemos com as vaidades humanas que vêm junto com aquilo que dizem, que falam. Ou a gente observa primeiro o conselho de Jesus. Onde nós vamos recorrer primeiro a tomar a decisão? As opiniões, as vaidades ou ao Evangelho de Jesus? E aí então vamos destacar aqui, que é citado também no livro Paulo Estevão, uma parte em que, depois de quase 20 anos, que Paulo, teve um desentendimento com Tiago na concepção de conduzir o Evangelho de Jesus, porque era distinto, né, onde trabalhava e o que Paulo foi fazer com os gentios, e passou aqui no tempo. E certo dia Paulo tinha uma ideia de voltar para Roma. Estava tudo organizado, ele mandou uma carta dizendo que ia até lá, era o sonho dele, né? Mas chega um mensageiro dizendo: olha, Tiago pediu para você ir lá ajudar lá na igreja de Jerusalém. Aí ele falou: mas agora? Nossa, mas tanto tempo, mas eu organizei uma viagem, mas vou ter que mudar a viagem, mas... Ele se lembrou daquele momento de indecisão, que foi o primeiro concílio, né, de Jerusalém, né, que foi para conversar sobre o Evangelho, decidir sobre o Evangelho, as diretrizes do cristianismo, e ele teve uma divergência grande com o Tiago em relação a isso. E depois cada um seguiu seus caminhos, mas ficou alguma coisinha ali, um nó para desatar. Ele não tinha nenhuma aversão contra Tiago. E aí então ele, impulsivamente, ele tinha alguma coisa dentro dele, e ele ia responder. Ele falou assim: 1 minuto. E aí ele entra para dentro, vai até um quarto, faz uma oração e pede a inspiração de Jesus para tomar a decisão. E aí então ele recebe a inspiração e diz a ele: abra o pergaminho, os pergaminhos que ele tinha pegado de Ananias, depois que ele entrou em Damasco. Tinha alguns também de Pedro, né, e de Mateus. E aí então ele abre. O que caiu lá? Reconciliados com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Então, ao tomar a decisão, ele buscou a inspiração através da oração para receber o conselho que vem do alto. Nós fazemos isso? Nós acatamos o conselho primeiro? Ou nós tomamos de impulso as decisões baseado naquilo que o mundo propõe? E que eu disse logo atrás, que muitas vezes parece que é normal, mas não é natural, não é da lei divina. E aí nós então confundimos e nos perdemos na tomada de decisão, na qual muitas vezes vamos gastar longos séculos para reparar, às vezes, aquele segundo. Porque se ele não tivesse feito isso, ele teria recusado. E hoje nós não teríamos o que nós temos hoje. Então vale a pena sempre recorrer ao Evangelho. E aí então Emmanuel vai rematar para nós justamente essa questão, dizendo para nós: é justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da liberdade eterna. O orgulho nos escraviza, a obediência nos liberta. É preciso refletir sempre, sempre e sempre quanto a isso, ao Evangelho. A que caminho tomar? Porque se nossas decisões
forem com base no orgulho e no egoísmo, teremos muita dificuldade, porque daí nasce a indisciplina, a rebeldia, porque nós não vamos resignar diante da dor, do sofrimento e dos convites da vida para nos renovar para uma vida melhor. Nós vamos encerrar, já estamos em cima do horário. Esse livro também tem, eu achei que não tinha, Cartas do Evangelho. Eu pessoalmente gosto muito de poesia e trabalho muito com jovem, que o jovem gosta de ler muito, então poesia é o primeiro acesso para eles, né? A gente sempre convida. E aqui Casemiro Cunha é um poeta brasileiro, fluminense, né? Teve vários impedimentos, né, em relação à parte física, ao ponto de estar cego, mas esse livro dele tem muitas poesias lindas, e uma delas nós pedimos para que possamos encerrar o nosso estudo e refletir justamente quanto à obediência e à resignação àquilo que o Evangelho propõe para nós. Lembremos que o convite é do Mestre, não é nosso, é de Jesus, na qual nós temos na questão 625, quando Kardec perguntou qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. E a resposta é simples: vê de Jesus. Em qualquer dúvida, meus irmãos e minhas irmãs, lembremos do Cristo. Ele é o nosso guia, aquele que sabe o caminho, é o condutor, e o modelo é o padrão para que possamos falar, pensar, agir no mundo de todas as formas. E aí, com certeza, nós vamos errar muito pouco. A mensagem é de número 20 e ela chama-se Atende a Jesus. Todo apelo da verdade, do amor, da consolação, é Jesus que te procura à porta do coração. Já pensaste? A mão do Mestre que te alivia e te acalma, custou muito a despertar o íntimo de tua alma. Muitas vezes foi necessário que visses miséria e dor, a fim de experimentares os bens de nosso Senhor. Atende à voz de Jesus. Condição, trabalho, idade, nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho. Reforma-te sem alarde. Atende agora, amanhã talvez seja muito tarde. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare, e que seja feita a vontade de nosso Pai, e não a nossa, não só hoje, mas sempre. Gratidão.